Olá, segundo ano! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente curricular Matemática. Hoje nós iremos aprender como resolver uma situação-problema. No nosso dia a dia, nós estamos acostumados a encontrar as operações matemáticas em forma de sentença matemática. Só um minutinho. Na sentença matemática. E a segunda forma que nós encontramos a nossa operação matemática em forma de cálculo. E a situação-problema? Como que eu sei quando eu tenho uma situação-problema? Então, vamos primeiro entender novamente o que é a sentença matemática e o que é o cálculo. Quando nós temos uma operação matemática em forma de sentença matemática, ela vem dessa forma para vocês. Por exemplo, 5 mais 5, que é igual. Então, este é o modelo da sentença matemática. As parcelas, elas se encontram uma do lado da outra. Nós identificamos o sinal no meio. E nós temos o sinal de igualdade. Depois do sinal de igualdade, eu coloco o resultado. Então, por exemplo, 5 mais 5. Conta aí com as suas mãozinhas, ó. 5 mais 5. Vamos lá? Aqui eu já tenho 5. Então, vamos dar sequência. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 5 mais 5 é igual a 10. Esta forma de resolver a operação matemática, nós chamamos de sentença matemática. E o cálculo? O cálculo, ele vem desta forma para a gente. Por exemplo, 5 mais 5, que é igual. Então, observe a diferença da sentença matemática para o cálculo. No cálculo, os números, ou no caso da adição, as parcelas, elas vêm uma debaixo da outra. E o sinal de igualdade dá lugar para este traço, que nós também chamamos de igual, certo? Então, nós já sabemos que 5 mais 5 é igual a 10. Quando eu tenho a sentença matemática ou o cálculo, eu vou saber qual operação matemática usar. Por exemplo, aqui nós usamos a adição, porque nós sabemos que a cruz, é o sinal da adição. Quando for subtração, vai vir para a gente da mesma forma. 5 menos 5 é igual. E na operação matemática vai vir 5 menos 5 e o traço. Só um minutinho. Só para vocês entenderem. Então, aqui você já sabe que nós temos uma subtração, porque tanto a sentença matemática quanto o cálculo vai dar o sinal para a gente. Então, qual que é a diferença de um cálculo, de uma operação matemática, para uma situação-problema? A diferença é que na situação-problema, o sinal ele não aparece. Eu tenho que saber interpretar o problema e entender o que o problema está me pedindo. Então, eu preciso fazer algumas análises. Então, olha umas dicas aqui para vocês entenderem uma situação-problema. Primeira dica, leia todo o problema com atenção. Leia o problema devagar, releia quantas vezes for necessário. Verifique quais são os dados do problema e o que ele está perguntando. Quando você verificar, você vai conseguir interpretar. É uma adição, é uma subtração, temos outros sinais que nós vamos aprender mais para frente, multiplicação, divisão. Leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação deve ser usado. Como a professora acabou de falar. Releia o problema quantas vezes for necessário.
né? Não vamos ter a operação já montada. Então, eu preciso ler e reler até entender. Professora, mas como eu vou saber o que é adição, o que é subtração numa situação problema? Algumas palavras nos ajudam a identificar. Então, vamos lá, ó. Palavras-chave para definir qual operação usar. Então, algumas palavrinhas que aparecerem nas situações problema vai fazer vocês entender que aquela situação problema está pedindo adição ou subtração. Ó, na adição, quando na situação problema aparecer para vocês as palavras acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar ou total. Então, apareceu essas palavras na situação problema, vocês podem ter certeza que trata-se de uma adição. E na subtração? Quando aparecem as palavras subtrair, tirar, perder, a diferença ou diferença, resto ou diminuir. Então, observe que são palavras bem diferentes. Analisa para vocês verem. Lê novamente. Né? São palavras totalmente diferentes. Então, dá para você analisar. Apareceu essas palavras aqui, adição. Apareceu essas palavras, subtração. Até a gente entender, o que eu preciso fazer para praticar? Anotar, né? Anota essas palavrinhas aí no cantinho do seu caderno. Muito bem. Agora que vocês já entenderam como analisar, né, identificar qual operação utilizar na situação problema, você tanto pode montar a sua operação utilizando a sentença matemática, quanto o cálculo. Nós acabamos de ver, não foi? Tem duas formas de montarmos a operação. Por quê? Porque na situação problema, a gente mesmo monta a operação. Vamos analisar um problema aqui para vocês entenderem, ó. O que é uma situação problema? Vamos ler juntos. Camila tinha 15 lápis de cor. Ganhou de sua tia uma coleção com 12 lápis. Com quantos lápis de cor Camila ficou? Então, observe. A situação problema, ela vai dar para vocês a quantidade. Aqui nós temos 15. Então, Camila tinha 15. E ganhou. Temos a segunda quantidade. Na adição, nós já estudamos isso aqui. Como que nós chamamos? Primeira parcela, isso mesmo. E segunda parcela. Então, nós já temos as parcelas. Qual é a pergunta? Vamos lá? Com quantos lápis de cor Camila ficou? Olha para vocês verem a ideia de juntar. Qual o valor total da Camila? Eu trouxe para vocês, olha, o quadro valor de lugar, né? Eu trouxe a unidade e a dezena, que nós também já estudamos. Porque se nós utilizarmos o quadro valor de lugar para agrupar as parcelas, vocês vão conseguir organizar de forma correta. Então, vamos lá para uma dica? O número 15. Olha, o 5 fica na unidade e o número 1 fica na dezena. 15. O número 12. O 2 fica na unidade e o 1 fica na dezena. Lembrando que a nossa situação problema é de adição. Então, precisamos colocar o sinal da adição. Iremos resolver a nossa situação problema. Desta forma aqui, eu utilizei qual? Eu utilizei o cálculo, não é isso? Olha, as parcelas, uma debaixo da outra, e o traço que significa igual. Agora, nós iremos resolver. Unidade com unidade, dezena com dezena. Estão aí com sua caixa matemática? Todos estão com a caixa matemática? Podem representar com o material que você tiver aí.
A professora hoje não trouxe, então eu vou representar usando as minhas mãos. Eu tenho 5. Eu ganhei mais 2. Então, 5 mais 2. Eu vou dar sequência. 5, 6, 7. Então, aqui eu tenho 7. Na dezena, eu tenho uma dezena e tenho mais uma dezena. Então, eu tenho 2 dezenas. Veja, com quantos lápis Camila ficou? Camila ficou com um total de 27 lápis. Muito bem. Ficaram alguma dúvida aí? É muito fácil. Eu só preciso analisar com calma o meu problema e eu preciso escolher a forma correta de montar a minha operação. Eu acho mais fácil montando na sequência matemática? Tudo bem. Eu acho mais fácil montar com cálculo utilizando o quadro valor de lugar? Tudo bem também. O importante é vocês entenderem o que o problema matemático está pedindo. Porque se você utilizar o sinal errado, a sua conta vai dar errada. A sua resposta vai estar errada. Vamos analisar mais um? Analisando o problema. Então, tinham 12 crianças brincando. Chegaram mais 10 crianças. Então, observem a palavra chegaram. Então, dá para a gente entender que chegaram, que ganharam mais 10 colegas para brincar. Então, como que nós iremos montar a nossa operação? Nós temos o número 12, que é a quantidade de crianças que estavam brincando. Vamos lá? 2 unidades e uma dezena. Chegaram mais 10. Então, 0 unidade e uma dezena. Se chegaram, qual que é o sinal? O sinal é de adição. Sinal de mais. Não é isso? E o tracinho que corresponde ao sinal de igualdade. Agora, nós iremos resolver a operação. Nós já identificamos o que o problema está nos pedindo, já montamos a operação. Para finalizar, vamos resolver e achar o valor total. Vamos lá? 2 mais 0, 2. Né? Eu tenho 2, não ganhei nenhum, 2. 1 mais 1 é igual a 2. Então, observe, nós achamos a quantidade de crianças que estão brincando agora. São 22 crianças brincando de queimada. Muito, muito fácil, não é verdade? Basta só um pouquinho de atenção. E esta operação, e esta situação problema? Vamos analisar? Ó, André tinha 18 bolinhas. Já vamos destacar o número. 18 bolinhas. Durante o jogo, perdeu 14 bolinhas. Veja a palavra perdeu. Perdeu é o contrário de ganhar. Já sei que ganhar é adição. Não é isso mesmo? Perdeu. Já sei que essa palavra já me deu a ideia de que aqui eu vou ter uma subtração. Com quantas bolinhas ele ficou? Ou quantas bolinhas restaram para ele? Vamos lá? Ele tinha quantas bolinhas? 18. Olha, montando no nosso quadro valor de lugar. 18. Ele perdeu, sinal de menos. Ele perdeu 14. Então, na subtração, eu vou somar? Não, na subtração eu vou tirar e vou achar o resto ou diferença. Então, é primeira parcela igual a adição e segunda parcela? Também não. É minuendo e subtraindo. Não é isso que nós aprendemos? Muito bem. Então, 8 eu tiro 4. Vou fazer com as minhas mãos. Minhas mãos estão cheias de objeto aqui, mas dá para vocês entenderem, ó. 8, eu vou tirar 4. Sobrou? 1, 2, 3, 4. Sobrou 4.
Eu tenho 1. Eu tiro 1, fico com 0. Então, vamos analisar. Com quantas bolinhas o André ficou? Ele ficou com 4 bolinhas. Aí eu pergunto para vocês assim, ó. E quem resolveu utilizar a sentença matemática? Eu aconselho vocês a escolher a operação matemática cálculo. Por quê? Porque aqui, ó, nos dá a oportunidade de resolver unidade com unidade e dezena com dezena. Aí fica mais fácil. Vamos montar em forma de sentença matemática para vocês observarem. A professora vai apagar aqui. Então, vocês vão desconsiderar o quadro. Vamos, ó, fazer em sentença matemática. 18 menos 14 é igual. Então, observe, na sentença matemática, os números, eles se encontram um do lado do outro. Então, eu vou precisar representar o 18 e o 14. Então, eu vou ter que ter 18 quantidades, né? Vocês vão pegar 18 elementos aí na caixa matemática de vocês e vocês irão retirar 14. Vai achar o valor total? Vai! Mas na forma de cálculo é mais fácil, não é verdade? Mas vocês podem escolher tanto a sentença matemática quanto o cálculo. O que precisa ficar bem entendido em relação à situação problema é qual sinal que está pedindo, qual operação, adição ou subtração. Combinado? Então, as duas formas de montar a sua operação está correta. Sentença matemática e cálculo. Mas a professora Vanessa aconselha vocês a utilizar o cálculo, tá bom? Lembrando que vocês têm muita atividade lá na plataforma para vocês praticarem, tá bom? Para acessar as nossas atividades na plataforma SMED EV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Qual o objetivo de estar inscrito no canal do YouTube? Você pode rever as aulas quantas vezes você precisar. Beijo no coração, fiquem com Deus e até nossa próxima aula.